E vem do Rio Grande do Sul a informação de que o Palmeiras está interessado em outro volante do Grêmio. Agora o alvo é Vila Sante. Vídeo de hoje do canal do Nicola dá mais detalhes dessa história e fala também sobre Gil, zagueiro, artilheiro do Corinthians, autor do gol da vitória contra o Botafogo, fica para a próxima temporada. Falo também sobre a final da Copa do Brasil, de um lado o Flamengo com uma decisão importante, de olho na final, do outro lado o São Paulo com toda a preparação para a grande decisão. Preciso te atualizar também sobre a convocação da seleção brasileira, Fernando Diniz causou. Tudo sobre a SAF do Fortaleza, aprovada nesse sábado, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, super simples, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se e ativar as notificações, assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Roger Guedes, o ex-atacante do Corinthians, acabou fraturando um dos dedos da mão em partida desse sábado pelo Al Rayyan. E a imagem é forte porque ele cai, acaba usando a mão para se proteger e quando ele vai se levantar ele percebe que um dos dedos está torto. E ele mostra o dedo para o departamento médico e pede ajuda até com bastante desespero. Queria contar que o Botafogo, derrotado nessa sexta-feira pelo Corinthians, já perdeu mais pontos em 5 jogos do retorno do que em todo o primeiro turno, momento de crise e instabilidade do Botafogo, especialmente depois da chegada de Bruno Lage. Bora contar também que o ex-técnico do Bota, o Luiz Castro, acabou se irritando e interrompendo uma entrevista no Al Nassr. O time dele venceu o clássico contra o Al Ahly, mas na entrevista coletiva, o coordenador de imprensa do Al Nassr decidiu interrompê-lo para dizer que a entrevista tinha acabado. O técnico português se levantou dizendo que nunca mais é para esse coordenador de imprensa fazer isso, porque ele não tinha esse direito, e foi o Luiz Castro quem decidiu interromper e ir embora da entrevista coletiva. Bora destacar também Lisca Doido, que fez jus ao apelido. Em sua entrevista de apresentação no Vila Nova, ele afirmou que teve 21 propostas durante o período em que esteve desempregado, ofertas de times das séries A, B, C e D, mas que ele recusou todas até aceitar o convite do Vila, que joga a segunda divisão. Para fechar, queria te falar sobre o Cruzeiro, que vetou a convocação do lateral esquerdo Kaique Bruno, atleta que havia sido chamado para a seleção brasileira sub-23, que disputa o Pan-Americano no Chile. O Cruzeiro entende que ele vai ser útil na reta final da temporada, até por isso não o liberou. Hora de falar sobre a SAF do Fortaleza, notícia importante no Lion. Nesse sábado, sócios proprietários e sócios torcedores aprovaram por 95,1% dos votos que o clube se torne uma sociedade anônima do futebol. Importante destacar que a SAF do Fortaleza inicia-se de uma maneira diferente da maioria dos outros clubes. Não há percentual vendido, não há nem negociação no momento. O que o Fortaleza quis foi transformar-se em SAF para ter uma série de benefícios permitidos aos clubes e empresa para se preparar para eventualmente vir a buscar uma negociação no futuro com um fundo de investimento internacional. Importante destacar que a ideia básica do Fortaleza não é vender o 100% das ações, nem 90%, nem 80%, é manter a sociedade com ações majoritárias para o Fortaleza, mais ou menos inspirado no que faz o Bayern de Munique, que acabou repassando parte das suas ações para a Adidas, teve parte também para a Allianz, mas a parte mais importante, o sócio majoritário segue sendo o clube alemão. Fortaleza que vai muito bem, obrigado, com dívidas muito pequenas e tem sido bastante importante nas disputas nacionais. A ideia com a SAF é se transformar em um clube ainda mais forte e capaz de brigar por títulos no cenário nacional. Bora falar agora sobre a convocação de Fernando Diniz para a seleção brasileira, convocação que, confesso, me surpreendeu. Foram 3 novidades em relação aos 2 primeiros jogos das eliminatórias. Vale a lembrança de que essa convocação desse sábado serve para os jogos contra Venezuela e Uruguai, também pelas eliminatórias. As novidades: Gerson, meio-campista do Flamengo, Bremer, zagueiro da Juventus da Itália, e também Vinícius Júnior, que se recuperou de contusão. Óbvio, a convocação mais surpreendente é a do Gerson. Acho que eu, você e todo mundo que está assistindo ao vídeo, ninguém esperava, até porque o Gerson não vive bom momento no Flamengo. Ele é mais um dos vários atletas de muito nome que tem jogado bolinha. Na entrevista, o Diniz diz que gosta muito do estilo do Gerson, que ele preenche uma lacuna importante nesse setor na seleção brasileira, e ele acabou por ser convocado. Jogadores que perderam espaço para a convocação desses 3. O Ibanez, zagueiro, deu lugar ao Bremer. O Joelinton, que pertence ao Newcastle, deu lugar ao Gerson. E o Gabriel Martinelli acabou por ser não convocado para que o Vinícius Júnior pudesse ser chamado. 5 atletas que atuam no futebol brasileiro estão na relação final do Diniz.
André e Nino do Fluminense, Rafael Veiga do Palmeiras, PR do Botafogo e o Gerson do Flamengo. Para fechar, só lembrar que Diniz, além de convocar o Gerson, manteve Matheus Cunha na convocação. Difícil entender o porquê do atacante que não vive bom momento e está bem longe de ser um dos principais centroavantes do futebol brasileiro. A saideira sobre o assunto. Anderson Talisca, que está arrebentando no Al Nassr, usou suas redes sociais para perguntar o seguinte, abre aspas, e eu tô começando a achar que eu não sou brasileiro não. Foi nenhuma pergunta, né? Foi uma colocação mais espetada no Fernando Diniz. Tô para te dizer que o Talisca joga mais bola do que alguns dos convocados pelo Diniz. E você, convocaria o Anderson Talisca? Usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o futuro de Gil, zagueiro que pertence ao Corinthians. O contrato do atleta de 36 anos de idade se encerra em 31 de dezembro, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, mas o Gil deixou bem claro que pretende renovar seu contrato com o Timão. O problema é que a negociação ainda nem começou. Depois de marcar o gol da vitória contra o Botafogo, nessa sexta-feira o Gil foi perguntado sobre o tema e disse o seguinte, abre aspas, não teve conversa. Vivo o dia a dia do Corinthians e me comprometo sempre. Todos que estão no clube sabem da minha dedicação. Tenho contrato até 31 de dezembro e vou seguir fazendo meu melhor independentemente do que aconteça. Importante contar que o Gil foi bastante contestado durante a maior parte da temporada por torcedores do Corinthians, não fez de fato um bom ano, embora esteja terminando em alta, não só pelos gols, mas também porque conseguiu se estabilizar lá atrás. Ele e Veríssimo tem tudo para formar uma boa dupla. Atleta que em 2023 soma 47 jogos, 4 gols e 3 assistências, nas duas passagens pelo Timão são 430 partidas, 421 como titular, 3 títulos conquistados. A pergunta que eu quero deixar para você é, renova o contrato do Gil ou não? Eu até renovaria, mas exigiria que ele baixasse seu patamar financeiro. O Gil hoje ganha na casa dos R$800 mil por mês. Acho um valor incompatível com a realidade física e técnica dele. Bora falar agora sobre o Palmeiras e um suposto interesse em mais um volante do Grêmio. Alguns dias atrás surgiu o papo de que Franco Cristaldo, atleta argentino, o reforço mais caro da história do Grêmio, interessava ao Palmeiras de olho em 2024. O novo nome citado pela imprensa gaúcha é de Vila Sante. Esse é um volante paraguaio contratado do Cerro Porteño em 2021, na oportunidade de $3.300.000 ou 17 milhões de reais, valor da época, por 80% dos direitos econômicos. Vila Sante é titular absoluto do Grêmio e a informação sobre o interesse do Palmeiras foi divulgada nas últimas horas pelo jornalista Diogo Rossi. Ele é da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Fui tentar contato com uma fonte minha no Palmeiras, essa fonte disse que não tem nada para falar a respeito do Vila Sante. O Palmeiras está muito focado na reta final do Campeonato Brasileiro e especialmente da Libertadores da América, que não projeta reforços para 2024. Só para completar, o Vila Sante em 2023 soma 38 jogos, 6 gols e 3 assistências. Um detalhezinho curioso, se o Grêmio não vendê-lo em dezembro, vai correr enorme risco de perder o jogador de graça, isso porque o contrato do Cristaldo se encerra em dezembro do ano que vem. A partir da metade de 2024 ele já pode assinar um pré-contrato para se mandar de graça. Quero falar agora sobre o Flamengo, que viajou absolutamente completo. Mais do que isso, o embarque para São Paulo contou com todos os atletas do elenco. Os atletas que vão jogar, os atletas que vão para o banco, os atletas que serão cortados e até os atletas machucados. Casos, por exemplo, de Felipe Luiz e Alan. Por que o torcedor do Flamengo festejou essa notícia? Porque esse é um padrão estabelecido em algumas das principais conquistas do Fla nos últimos anos. Temporada passada, Libertadores e Copa do Brasil. Nos jogos decisivos, o Flamengo decidiu levar todo mundo, para que os caras possam participar de todo o dia de preparação. Os caras acordam juntos, tomam café juntos, vão almoçar juntos, fazem a preleção, vão para o estádio também juntos. Enfim, é uma rotina que se criou para os grandes momentos do Flamengo e ela será repetida. Só para destacar, Felipe Luiz e Alan, que não tem condição, Alan inclusive, ao que consta, embarcou de muletas, completamente fora de possibilidade de jogar, mas fez questão de estar junto do elenco. Lista de cortados será grande, até porque o São Paulo só pode contar com 23 atletas entre os titulares e os que vão para o banco de reservas. É certo que Luiz Araújo e Arrascaeta estarão entre os atletas na relação. Resta saber se eles começam como titulares ou reservas. A tendência é que o Arrasca seja titular, mesmo longe da condição física ideal. O meio uruguaio e o atacante brasileiro se recuperam de uma lesão grau 2, quase para grau 3.
uma lesão de difícil recuperação, a tendência é que eles voltassem bem depois da Copa do Brasil, mas houve um esforço para que essa volta pudesse ser antecipada. Só para arrematar, treino de sábado completamente diferente, o São Paulo misturou titulares e reservas, impossível prever o time titular para esse domingo, mas é legal também contar que houve um trabalho específico para treinos, para pênaltis. Durante boa parte do treino, dedicou-se aos pênaltis. Você sabe que qualquer vitória do Flamengo por um gol de diferença leva a decisão para penais. Rossi, goleiro argentino que foi titular no meio de semana, tem excelente currículo como pegador de pênaltis, ao contrário do goleiro do São Paulo, Rafael. Quero fechar o vídeo para falar sobre sites de apostas esportivas dando todo o favoritismo ao São Paulo. Quero usar o exemplo da 1xBet, que é inclusive a patrocinadora desse vídeo aqui no canal do Nicola. Para 1xBet, o São Paulo tem 75% de chances de título nesse domingo. Isso se dá pelo fato de poder jogar por qualquer vitória ou empate dentro do seu estádio, até uma derrota por um gol de diferença pode fazer com que o São Paulo seja campeão, desde que nos pênaltis o tricolor vença o Flamengo. Até por isso, 75% de chances para o tricolor, 25% de chances para o Flamengo. Estou colocando na tela algumas das cotações para esse domingo. A vitória do São Paulo paga 2,37, o empate paga 3,14 e a vitória do Flamengo paga 3,14. Importante contar que para vencedor da taça, no caso do título, o São Paulo está pagando 1,19, o Flamengo está pagando R$ 4,30. Sugestão interessante, ambas as equipes marcam pagando R$ 1,72. E aqui eu quero dar mais alguns detalhes curiosos para essa decisão. O placar mais provável é de 1-1, pelo menos de acordo com a 1xBet. Outra coisa importante, 94% de chances de a partida ter pelo menos um gol. E aí, para arrematar, a cotação do São Paulo antes da Copa do Brasil começar, a cotação do São Paulo para ser campeão era de apenas 5%. Se você apostasse R$100, a odd era de 21, você voltaria com R$ 2.100. Já o Flamengo era o principal candidato ao título, na oportunidade 15% de chances, a odd era de 4,50. Quero saber de você, em quem você vai apostar? Vai de São Paulo, vai de empate, vai de Flamengo? Quem vence a taça? Para participar é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faça seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Saideira, Caleri recebeu ovada no treino desse sábado. O atacante argentino fez 30 anos de idade, São Paulo que também treinou pênaltis, de olho na grande decisão. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra. Um abraço, tchau!